Bom dia, pessoal. Olá, bom dia, tudo bem? Bom, estamos aqui então para mais um W News, Mais né? o nosso bate-papo, né? Nosso Drops do Conhecimento. Isso aí. E hoje, novamente, um formato um pouquinho diferente. Hoje não vai ser tão voltado a conteúdo técnico, né? Ou específico. Vai ser um bate-papo voltado para a parte de metodologia, priorização. Vamos do caos à produtividade. Exatamente. Então hoje a gente quis trazer um tema que muitas vezes passa desapercebido dentro da nossa organização, né? Uhum. E quem dirá pela nossa vida social também, né? Sim. Então, privada, né? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre priorização, otimização e automação, né? Vai navegar nesses três tópicos, né? Isso aí. Então, bem bacana aí. Tópicos que é comum, né, no nosso dia a dia, isso independente da empresa, seja também no quesito, no âmbito, né, empresarial ou no âmbito pessoal, a organização é uma coisa que acaba demandando tempo, né, estratégia, pensamento e para que tudo que a gente queira fazer flua da melhor maneira possível, né? Exatamente. Dentro da parte, acho que empresarial é algo um pouco mais complexo, porque a gente precisa conseguir enxergar essa organização funcionando, como que ela vai funcionar, ver todas as portas que a gente tem, né, de Entender problemas. essas engrenagens, né? Como é que cada uma se conecta, como é que é, um recurso ele pode ser melhor aproveitado, eu posso definir regramentos, procedimentos dentro da minha empresa que isso me levam a uma produtividade maior, né? Então eu acho que esse é o ponto chave da questão, né? Porque assim, ó, no ambiente que a gente tem hoje, a gente quer gerar mais produtividade no menor tempo possível, com o Uhum. menor custo possível. Então, Isso aí. como chegar nessa fórmula, Como né? lidar com tudo isso, né? Como lidar com essa parafernália toda, né? Como tratar esse tipo de situação, como tratar coisas dentro da minha organização onde... Como é que eu vou medir o que é importante do que é urgente? Como é Exato. que eu faço isso? Como é que eu peso as situações? Né? Como é que eu não transformo isso tudo num caos? Senão vira só corpo de bombeiro, né? Só apagando incêndio o tempo Só inteiro. apagando incêndio. E aí a gente não para, né? Porque toda hora tem um incêndio, né? Toda hora Isso tem aí. uma situação, às vezes, cair de paraquedas, né? Então sempre é muito importante a gente definir o que realmente é importante no nosso dia a dia daquilo que é urgente, separar o joio do trigo. Eu acho que isso é um ponto importante no processo. Então, começa por aí, ou seja, saber priorizar, né? Importante, né? Dentro da nossa organização, a gente faz as nossas tarefas recorrentes, né? Então, eu chego, por exemplo, um BPO financeiro, por exemplo, vai lá, baixa os extratos do banco, então aquilo é importante. Faço os pagamentos, agendo os pagamentos. Então, tudo isso são situações rotineiras dentro da minha organização que eu tenho essas tarefas já pré-estabelecidas e cumpro elas diariamente. Sim. Tem coisas, tarefas que eu faço elas, por exemplo, semanalmente. Daqui a pouco eu olho, a minha organização tem pouca movimentação, então eu posso fazer, por exemplo, um fechamento de caixa a cada 2 dias. Não preciso fazer todos os dias, Sim. né? Mas eu quero fazer todos os dias. Legal, show, ponto para você, né? Então são coisas importantes, né? Uma obrigação legal é uma coisa importante. Eu puxo até um ganchinho um pouquinho antes de começar o dia, ou as tarefas, né, do nosso dia a dia na área já de trabalho, efetivamente, a preparação para iniciar o dia. Cada um tem o seu costume. Eu, Uhum. por exemplo, eu gosto de chegar, organizar a mesa, coloco o notebook, organizo, né, o espaço em si, pego um copo de água, a minha caneca de café, vejo o que eu tenho para fazer no dia, checo o que eu tenho para fazer no dia
E aí, ali onde eu vou definir por onde que eu tenho que começar. Porque mesmo que a gente consiga mapear tudo que a gente tem para fazer durante o dia, seja utilizando, a gente vai entrar depois na questão da automação, porém, hoje a gente tem inúmeras ferramentas, né, que a gente pode utilizar para organizar o nosso dia. Então, poxa, dá aquela checada na agenda, ver o que faltou do outro dia, ou o que eu posso adiantar de um dia posterior, para aí começar a andar o negócio e fazer com que tudo flua da melhor maneira. Então, assim, eu já vejo que eu já tenho que priorizar, antes já de começar a parte do trabalho efetivo, eu já tenho que priorizar o que eu vou fazer pessoalmente para já iniciar o trabalho no mesmo fluxo. Sim, porque tudo isso, na verdade, queira ou não queira, esse tipo de se adiantar, você acaba criando uma metodologia de trabalho. Você acaba criando uma linha onde você segue, às vezes até inconscientemente. Sim. Você faz aquilo porque já é um padrão que você utiliza no dia a dia. E se você consegue antever algumas coisas, você acaba sendo proativo no teu trabalho. Você acaba buscando algo que alguém não pediu, mas está ali a informação. Sim. Se preciso for, a informação está ali, está evidenciada, né? Então, são coisas importantes. Sim. Porém, não são coisas urgentes. Né? Mas como é que eu defino o que é urgente? Assim, ó, na minha visão, existe uma linha muito tênue entre o importante e o urgente. Sim. Sabe? É muito fácil algo importante se tornar urgente. A recíproca não é verdadeira. Exato. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar ali, eu estou com as minhas tarefas diárias ali, tudo programadinho, bonitinho, certinho, estou fazendo lá, e daqui a pouco me cai um paraquedas. Surge um incêndio. Surge um incêndio. E aí? Coloco isso junto com as coisas importantes e talvez não deixe de dar a devida atenção, ou já jogo para urgente, atropelo o que já estava na urgente, talvez? Exatamente, porque assim, nem sempre aquilo que cai de paraquedas é algo urgente. Sim. Ele pode ser negociado. Tá? Principalmente, por exemplo, uma coisa que você esqueceu de fazer o negócio e aí, não, agora chegou no último, não, agora preciso. Você não vai conseguir recurso. Sim. Você não vai conseguir um debate pronto que o teu parceiro do outro lado vai te atender. Exatamente. Dentro do tempo que você dá a ele. Uhum. Então, existia uma situação, essa situação ela era importante dentro da minha organização e deixei estourar o tempo e agora preciso correr. Então ela se tornou um paraquedas, se tornou urgente. Sim. Coisa que podia ser evitado. E assim, eu vejo, João, hoje, que muitas situações dessas importantes que viraram urgência foi por falha na nossa comunicação. Eu acredito que 60%, 70% das situações são falhas de comunicação. Ou uma comunicação mais específica, mais assertativa. Entender que o outro onde você está conversando entendeu a tua mensagem. Sim. Né? Ano passado, até puxando um gancho para reafirmar isso, né? Ano passado eu fiz algumas formações na parte de metodologias ágeis. Tem alguns tipos de metodologia, alguns workflows, warframes e etc. E dentro disso, uma das coisas que em todos os cursos que eu fiz sobre a parte de metodologia e processo fala é a comunicação. Que a comunicação, ela, assim, além do próprio processo em si ser alinhado, né, para entrar dentro da ferramenta, do workflow, da metodologia que vai ser utilizada, a comunicação para que tudo flua corretamente, né, a tomada de decisão, a revisão, a análise, etc. Se a comunicação não andar junto de todos os processos que eu tenho dentro da mecânica que eu utilizar para ter melhor produtividade, se a comunicação não andar junto, não adianta de nada todo o resto.
Com certeza. Você quer um exemplo prático? Você que está nos assistindo. Imagine o seguinte, você é de um escritório contábil e você tem um cliente. Esse teu cliente, você tem que fazer o fechamento dele, entrega das declarações e tal, e você fica cobrando do cara. É importante, ou seja, você tem que cumprir as obrigações legais. Sim. Só que ele não te municia de informação, ele não manda as notas, é difícil, você tem que implorar para pegar um extrato bancário, ou às vezes ele tem informação, mas o RP dele não dá a possibilidade de integração. É falho nesse processo. Então uma coisa que é importante, precisa ir para a empresa, acaba se tornando urgente. E às vezes a gente sabe que às vezes o parceiro contábil tem que dar seus pulos para poder cumprir essas obrigações. Então, essas situações que eu digo que a comunicação está envolvida e tal, e às vezes é por dificuldade realmente do RP. O RP não dá essa possibilidade, não dá essa ferramenta de integração com o parceiro contábil, né? Então, acho que é muito importante. A contabilidade, ela trabalha hoje com diversos softwares, diversos RPs dos seus clientes, né? Então, alguns com mais recursos, outros com menos recursos, né? Só que a gente tem que aproveitar aquilo que é possível aproveitar. E quando não dá, talvez buscar uma ferramenta no mercado que possibilite esse tipo de situação. Não é? Sim, você não vai ficar preso por algo que é vai simples ficar, de resolver. Exatamente. Às vezes o teu cliente tem boa vontade de fazer as situações e tal, mas ele está preso a uma ferramenta que não permite esse tipo de coisa. Talvez seja a hora de começar a avaliar, será que não está na hora de eu pesquisar coisa nova? Será que não está na hora de eu buscar algo novo? Sim. No mercado, olhar o que o mercado está fazendo? Porque assim, se eu consigo colocar, aí de novo, batendo na situação da comunicação, se eu consigo comunicar RP com o software contábil, eu crio uma ponte do cliente com a contabilidade. Sim. Facilita toda a troca de informação. Facilita, eu agilizo o fechamento, eu agilizo a entrega das informações, eu agilizo a entrega das obrigações. Então, aquilo que eu começo a eliminar as urgências. Elas não vão deixar de ser importantes, tá? Mas eu consigo começar a limar essas urgências. Porque as informações estão dentro do software. E o software consegue me dar essas informações, de alguma forma. Então, eu acho que é isso, tá? Até no nosso, por exemplo, no nosso dia a dia aqui, né, de suporte, né? Por exemplo, o cliente é do Simples Nacional, está falando, estourou o limite, vai ter que migrar no regime, então, às vezes é uma situação urgente, que precisa ser dada uma atenção, né? Para a gente aqui na WTTI, por exemplo, ter um atendimento e escutar o que o cliente está falando, escutar a situação, entender a situação, né, e saber que aquilo, saber diferenciar o que é importante do que é urgente, é uma premissa que a gente tem, né? Então, às vezes chegou alguma situação desse tipo, vou precisar trabalhar em cima do regime tributário, mudar, ficamos sabendo em cima da hora, vamos dar uma atenção e tal. Então eu acabo olhando, realmente isso aqui é urgente, então isso aqui eu preciso dar uma atenção especial, ou por algum motivo parou o faturamento. Opa, parou o faturamento da empresa, ele é importante, mas ele é imprescindível, então ele é urgente, então tem que vir antes de todas as demandas. Então, saber filtrar. Saber filtrar. Lidar com isso. Às vezes, a gente... Vamos lá. Às vezes a gente acaba trazendo um caos, ou está no meio de um caos. Por quê? Porque algo que era para ser planejado, uma comunicação efetiva, acaba não acontecendo porque eu fiquei prendido talvez a duas máximas, do tipo assim,
cara, não é urgente? Não, isso não é urgente. Urgente é tudo que não foi providenciado a tempo. E isso é uma verdade. Só para aproveitar um ganchinho rápido, já que não perde a linha do que você está falando. Sim, o pessoal da RZ Ferramentas perguntou se eu posso falar um pouquinho sobre as metodologias. Sim, já agora quando o Jacó encerrar essa explanação dele, eu entro nas metodologias. Tranquilo, legal. Obrigado pela participação. Vamos lá. Caos, né? O caos às vezes é instaurado. Sim. Por causa dos paraquedas, porque eu não me preparei, porque eu não fui atrás da informação. Ou por uma situação que até, por mais que você tenha o controle, foge, né, do seu controle. Entendeu? Porque às vezes eu dependo de um terceiro para isso. Sim. Tá? Então, e às vezes é a própria pressão. Talvez pressão de um cliente, pressão de um parceiro. Às vezes a gente, dentro desse caos, dessas loucuras, a gente precisa saber administrar e realmente tentar julgar se essa pressão realmente ela é válida. Sim. É aquela situação, se né? Essa pressão... O peso vai condizer com a situação da outra pessoa. Exatamente. Eu tenho que adequar se aquilo é realmente no mesmo peso internamente. Isso. Aí entra onde, João? Entra naquela questão que a gente conversou na última live. Penúltima live. Questão da empatia. Sim. Você se colocar no lugar do outro que está lá do outro lado, porque ele está ligando para você, está precisando de um auxílio. Uhum. E às vezes por pressão ele vai transmitir essa pressão para ti. Então cabe a você receber, escutar, filtrar aquilo que é importante. Uhum. Porque às vezes tu não pode entrar na pilha do cliente. O cliente às vezes ele quer para ontem o negócio, só que o trabalho que era para fazer, que ele era para executar, ele não executou. Sim. Aí ele entra naquela máxima. Depois eu vejo, ainda dá tempo, ainda tem tempo. Aí quando vê, acabou o tempo. E aí ele vai te colocar pressão para fazer o negócio acontecer. Né? Só para trazer um pouco mais próximo, né, internamente, né, numa situação hipotética, né? Digamos que eu estou fazendo alguns projetos, algumas coisas ali. O Jacó tem as demandas dele, está lá também realizando. De repente surgiu algo que foi um paraquedas, né? Ou um incêndio ali momentâneo. Poxa, eu preciso resolver isso aqui. É muito urgente para mim. Para mim é um negócio de peso super alto, né? E o Jacob pode me ajudar, tá? Eu chego pro Jacob e vou falar, poxa, preciso de ajuda aqui por causa disso, pô, isso aqui tá um problema pra mim, tá pegando fogo isso aqui. Isso é um peso que, infelizmente, através da empatia, eu tenho que entender que, poxa, não é porque isso aqui, que é um problema meu, né? Que é um incêndio meu, tá horrível, que você vai ter que segurar o mesmo peso dessa situação para me ajudar a lidar. Claro, dependendo do que você estiver fazendo. Se tiver, não, poxa, tranquilo, consigo auxiliar. Beleza, é diferente. Ainda assim, você não tem a responsabilidade sobre o peso, né, desse paraquedas que estourou. Então, assim, a empresa, quando ela tem algum problema neste nível, né, logicamente, cabe à empresa parceira, seja no caso de uma contabilidade, dependendo do problema, ou no caso da empresa de sistema, né, entender também o quão importante é aquilo para o cliente, porém, também encaixar dentro da rotina dela qual que é o nível de prioridade interna para lidar com aquela situação. Concordo com você, porque assim, de novo, volta na empatia. Sim. Volta a entender a dor que a pessoa do outro lado está tentando te passar e ver até onde você consegue ajudar. E o quanto ela vai doer para você. Exatamente, né? Porque se ela tentar resolver sozinha e não compartilhar, que às vezes muitas pessoas fazem isso dentro da organização, não compartilham a dor que estão, e aí transformam algo importante em algo urgente, que se elas tivessem compartilhado ficaria só no degrau de importante. Sim. Né? Não é vergonha nenhuma chegar, João, preciso de uma ajuda sua, porque, cara, eu consigo ir até aqui, mas tu tem um conhecimento aqui. Consegue me auxiliar? É aquela troca. Sim. Entendeu?
de conhecimento, aquela troca de ajuda, se botar no lugar do outro realmente, né? Uhum. E quando a gente consegue fazer isso, as engrenagens dentro da organização, elas conseguem fluir melhor. Exatamente. Sabe? Elas estão azeitadas, como a gente fala. Sim. Eu consigo trabalhar isso, eu consigo, à minha volta, ter recursos que fazem com que eu não entre nesse caos maluco. Que eu não fique trabalhando só com urgências, só apagando fogo. Exatamente. É importante que, ok, a gente conseguiu entender todas essas situações cotidianas, né? Cotidianas. Todos esses pontos ocorrem, da demanda mais simples à demanda mais complexa, né? Como que a gente lida com isso? Cara, como que a gente vai conseguir separar tudo? Pergunta capciosa. A gente tem que otimizar, né, os processos. Capciosa, sim. Faz parte, né? Mas eu acho assim, ó, o começo de tudo, acho que o começo de tudo é a gente conhecer a rotina. Sim. O que que eu executo? Onde influencia? Ou seja, eu saio um pouco da caixa e olho de cima. Eu tenho uma visão global do processo. Sim. Tá, eu executo BPO financeiro. Beleza, então eu sei que eu tenho que estar ligado com o banco, eu sei que eu tenho que puxar extrato, eu sei que eu tenho que fazer os lançamentos, eu sei que eu tenho que fazer os agendamentos, entrada de nota e assim por consequência. Então eu tenho a visão global. Então eu conheço a rotina. Uhum. Agora, se eu não conheço a rotina, é muito fácil uma coisa importante virar urgente. E aí cai no caos. Dentro de conhecer a rotina, né? Aí até respondendo, já aproveitando conhecer a rotina para responder sobre metodologias ágeis, né? Tem algumas situações que a gente precisa realizar para conhecer uma rotina. Eu tenho que analisar a minha rotina. Então, assim, seja no setor individual, no pessoal, em um setor inteiro, então todas as pessoas que abrangem, e a empresa inteira. Eu tenho níveis, Sim, né, de rotinas e de processos, né? Então, por exemplo, 5 pontos que são fundamentais da parte da metodologia ágil como um todo, tá? Planejamento, execução, revisão, entrega e retrospectiva. Então, na teoria, né, todos os setores teriam que conseguir aplicar metodologias ágeis que consigam passar por esses pontos. Então, eu tenho que conseguir planejar algo. Agora eu vou trazer vou puxar para mim, né? Uhum. Poxa, chegou uma customização, chegou uma demanda diferente. Ok, eu tenho que ver o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, como é que está a agenda e tal. Beleza. Tem que entender o que o cliente faz, como o cliente funciona. Então, eu tenho que planejar. Beleza. Poxa, primeiro eu vou estudar o sistema do cliente, vou entrar no site dele, vou ver o que é que ele faz, né? Qual é o processo dele. Tranquilo. Aí eu vou entrar em contato, vou entender diretamente com ele a rotina dele, o que ele quer, como que ele executa todos os passos anteriores e laterais, aquele ponto central que ele quer. Vamos para a execução. Executei, realizei até a parte final ali do projeto. Revisa, né? Testa junto do cliente, passa para o cliente, ó, por gentileza, executa um teste junto comigo aqui, vamos ver se ficou de acordo, né? Uhum. Mexeu, tranquilo, tudo perfeito? Entreguei o processo, entreguei, né, o final do projeto. Tá entregue o projeto. Aí eu tenho que fazer uma retrospectiva. Poxa, tudo que eu fiz lá desde o primeiro contato com o cliente, onde chegou aquela demanda, a análise, o planejamento, a conversa, a execução, a revisão, tudo isso andou conforme o que eu queria? Teve o resultado que eu desejava? Teve. Tranquilo. Ok, não preciso fazer nada aqui. Ah, não, poxa, lá no processo inicial faltou algo que
faltou algo que faria uma boa diferença se eu tivesse executado. Ok, então agora na retrospectiva eu vou entender aquilo que eu fiz, vou entender onde que eu errei, por que que eu errei, ou não que eu errei necessariamente, mas aonde que eu posso melhorar o processo, realinhar e no próximo faço dessa maneira. E assim a gente vai alinhando os processos, né? Eu vou só ler aqui mais uma pergunta e um comentário para a gente ir indo adiante já, entrando no fluxo, tá? O Victor perguntou como a empresa, nós, né, como empresa de software, acredita que atingiram um nível legal de produtividade. Se não, o que planejam atingir para chegar nesse nível, né? Nós como empresa. E o pessoal da RZ falou que é uma pergunta complementar. Legal, show de bola. Já entro nas situações de filtrar também, tá? Eu acho que chegar num nível... se nós acreditamos que chegamos num nível legal de produtividade, eu vou dar a minha opinião, né? O Jacó também dá a opinião dele. Na minha opinião, por mim, no meu setor, no que eu realizo, eu sei que eu ainda não cheguei no nível de produtividade que eu desejo, tá? Consequentemente, se eu não cheguei no nível de produtividade que eu desejo, o resto da cadência também aplicado ou acaba também, não necessariamente sendo defasado, mas sendo atingido pela a minha falta de produtividade também. Então, eu, vendo isso, eu entro no mesmo processo que eu acabei de comentar. Eu tenho que ver todas as etapas, aonde que eu posso melhorar, o que eu posso melhorar, né? Como que eu vou melhorar. Então, por exemplo, hoje uma situação que eu tenho é lidar com o tempo, uma demanda minha, comigo mesmo, um ajuste que eu tenho que realizar melhor com o tempo. O que eu estou fazendo para conseguir conciliar isso e, de certa forma, isso espelhar em outras situações, né? Ferramenta e análise. Então eu parei para analisar, poxa, eu estou me perdendo no tempo, o que está acontecendo? Aonde que eu estou errando isso? Né? Mapeei, poxa, estou fazendo tal coisa, demora tanto tempo. Quando eu vou migrar de uma coisa para outra, às vezes a cabeça se perde e tal, já ganha mais um tempo. Ok, então às vezes é melhor eu priorizar e passar mais tempo em uma demanda, não oscilar, que eu vou ter mais agilidade para finalizar aquilo, e depois eu mudo, né? Quando no momento ali, poxa, levantei para pegar um café, alguma coisa que a cabeça já saiu do que eu estou fazendo. Aí, beleza. Aí eu já uso esse gancho para trocar de tarefa, né? Trocar o que eu estou realizando. Trocar o setup. Exatamente. Trocar o setup, né? E isso não é só para mim. Isso vai se abrangindo, né? Então, poxa, eu tô vendo que de repente o setor de desenvolvimento tá com uma falha de tempo em determinadas situações, em determinados pontos. Eu tento entender e ver se eu posso ajudar de alguma forma, né? Poxa, setor de vendas, tô vendo que de repente na comunicação ali tá faltando alguma coisa, ou na entrega de proposta, alguma situação, tem algo que eu posso ajudar, que eu vejo que eu consigo aplicar algo ali, ou se não só ajudar verbalmente, né? Poxa, Jacob, eu acho que aqui, se tu implementar essa ferramenta, ou se você fizer esse processo de uma maneira um pouquinho mais assim, vai agilizar o teu tempo, vai agilizar o teu processo. Pô, se de pouquinho em pouquinho, e aí, novamente, voltando naquilo que a gente falou na semana retrasada, na live retrasada, né? Se de pouquinho em pouquinho eu conseguir ajustar esses pontos, todo mundo entender que tá todo mundo junto para fazer com que o negócio flua, para fazer com que o negócio ande, e aceitar esses tópicos e ir cada um se ajustando, a gente vai melhorando continuamente a produtividade como um todo, né? Logicamente, a gente tem que entender que nós lidamos com pessoas, né? E além das pessoas, nós também temos rotinas pré-estabelecidas, né? Então eu não posso atropelar uma rotina pré-estabelecida para que eu não posso chegar no setor do Jacob e falar, Jacob, agora tu vai fazer isso, isso, isso. Não, eu não sou de outro setor, não tem nada a ver, questões hierárquicas diferentes, e não é a minha responsabilidade disso, né? Então cabe a comunicação em primeiro lugar entre os setores, direção, funcionários de forma geral, para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Só que para isso entra um ponto crucial, que é as pessoas entenderem a cultura, aonde elas querem chegar, aonde que elas querem que a empresa que elas trabalham chegue. Eu acho que é muito mais pessoal do que até mesmo somente
a cultura da empresa. Porque a cultura da empresa, poxa, por mais que a empresa tenha uma cultura forte, nada mais é do que como se você pegasse um folheto na rua. Você vai ler, legal, pô, show de bola, pô, maravilhoso, lindo, amassei e joguei fora. Se aquilo não entrar pra mim, eu não alinhar com o meu objetivo de vida, com o meu objetivo dentro da organização, não vai fazer diferença nenhuma. Eu acho que entra nesse contexto geral, assim, para alinhar processo, para alinhar realmente a produtividade, né? Então, vai desde o pessoal e exponenciando devagar por setores, por pessoas, por direção, e aí até que isso se torne um pensamento único como um todo na empresa. Eu concordo contigo, João, porque assim, eu acho que primeira coisa, a gente tem que ser humilde. Primeiro ponto, eu acho que a gente tem que ser humilde no sentido de que você nunca sabe tudo, você nunca vai ter razão de tudo. Com certeza. Eu acho que começa por aí. Sempre tem espaço para você aprender. Por mais novo como você, ou por mais velho que nem eu, mas sempre há espaço para a gente aprender. Sempre. Todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova. Pessoas, às vezes, são difíceis. Lidar com pessoas. Que é normal, né? Normal, faz Sim. parte do processo. Sim. Então você precisa tentar entender as pessoas para ver como você pode contribuir melhor com o processo. Assim, eu, Jacó, olhando assim para a empresa, eu sou o tipo da pessoa que eu não consigo, de repente, olhar alguém com dificuldade e não ajudar. Eu tenho esse perfil. Daqui a pouco o João não tem esse perfil. Daqui a pouco A, B ou C não tem esse perfil, tem outro perfil. As pessoas têm perfis diferentes. E não que isso seja ruim. E não que isso seja ruim. Tá? Eu acho assim, o meu perfil me compete a isso. Sim. Se eu vejo uma situação de repente, trazendo agora para dentro da nossa organização, né? Se eu vejo uma situação de repente no suporte, que naquele momento eu posso ajudar para dar uma resposta melhor para o cliente, para dar uma resposta mais encorpada, para dar uma resposta mais rápida, às vezes, para uma situação, por que eu não vou ajudar? Daqui a pouco tem uma situação no desenvolvimento que, pela uma experiência anterior, eu sei os caminhos. Às vezes a gente não sabe, que é o que acontece muito comigo. Às vezes eu não sei a resposta para uma demanda que chega, só que eu sei os caminhos aonde buscar a resposta. Isso não quer dizer que eu sou melhor do que João, sou melhor do que A, que B, ou C, não, de forma nenhuma. Né? Um outro processo, né, aqui dentro, por exemplo, às vezes você vê lá, poxa, um cliente tal perguntou determinado assunto, daqui a pouco vem um outro cliente perguntou determinado assunto. Opa, por que não criar um procedimento sobre aquela situação específica, um documento orientativo, onde que se entrar aquela determinada situação novamente, eu consiga auxiliar meu cliente através de um procedimento escrito, né, relatando, a gente montou um procedimento que explica direitinho dentro do sistema como é que faz tal coisa, você faz assim, faz assado, tal, dá aquela explicação geral para o cliente, eu estou te mandando um documento em conjunto para que você possa analisar e dentro daquilo que a gente conversou, esse cara aqui vai te auxiliar. Que é o que a gente faz, por exemplo, hoje quando trabalha com parceiro contábil. A gente faz todo um treinamento com ele e, além disso, manda junto para ele um documento padrão que a gente tem de procedimento, de tudo aquilo que a gente conversou que serve como base de conhecimento para ele. Sim. Então, são essas pequenas ações que eu acho que a gente consegue montar e dar uma resposta melhor. Assim como na contabilidade. Criar esses procedimentos daquilo que a gente faz. Né? Por exemplo, eu estou lá e eu faço o fechamento de guia de imposto. Tenho que imprimir a GNRR. Então eu tenho lá todo o meu procedimento e lá no meu site, lá eu tenho, no meu navegador eu tenho o site onde eu emito a guia. Legal?
Eu criei um procedimento, eu tenho ele escrito. Show. Vou entrar em férias. Está na hora de eu avaliar esse procedimento. Será que a pessoa que vai me substituir neste período, ou as pessoas, elas têm todo esse conhecimento? Ou eu não escrevi esse processo ainda? Opa! Não seria legal se eu escrevesse esse processo? Ah, escrevi. Lindo, maravilhoso, bonito, com tela, com tudo. Eu vou avaliar esse documento, vou avaliar esse procedimento. Será que está legal? Será que está certo? Ou aqui, ó, eu esqueci de colocar no documento o link da página onde eu emito a GNRE. Eu reavaliei meu procedimento, que entra dentro daquela metodologia que você comentou ainda há pouco. Isso aí. Eu reavaliei o processo. Porque assim, ó, voltando, primeiro, olho o negócio como um todo. Eu entendo aquilo onde eu estou inserido. Eu crio procedimentos dentro daquilo onde eu estou inserido. E de tempos em tempos eu reavalio esses procedimentos. Por quê? Eu tenho que acompanhar para ver se dentro daquilo que eu já ganhei tempo criando o procedimento, se eu não posso melhorar essa minha produtividade. Se eu não posso, de repente, escalar de alguma forma. Se eu não posso, quando eu precisar me ausentar, que eu precisar trazer isso para alguém, que alguém vai me substituir por algum motivo, ele consiga. De repente é o caso de eu chamar a pessoa que vai me substituir, olha, eu faço isso, aquele outro, são essas tarefas, eu criei esse documento aqui, tu dá uma olhadinha nesse documento, dá uma lida, e aí a gente depois pega e senta para tirar as tuas dúvidas. Sim. E não simplesmente, tô saindo de férias, tchau, e larga o negócio. Sim. Né? Eu vejo assim que criando esses procedimentos internos, às vezes são coisas simples, mas eles não ficam só na mensagem voz, porque às vezes a gente esquece. Sim. E se ele tiver escrito, por mais simples que ele seja, às vezes são essas dúvidas que pegam, são o simples que pega. Que às vezes com uma linha escrita já resolveria. Aproveitando novamente o gancho, né? Duas situações, né? Eu vou entrar um pouquinho agora mais num exemplo mecânico, até para voltar na pergunta ali do pessoal da RZ sobre a questão de metodologia e já uma aplicação, tá? Dentro da metodologia, até eu anotei aqui enquanto eu li a pergunta para não esquecer. Quando você vai pesquisar por metodologia de forma geral, metodologia ágil, né? Elas são mais voltadas para o meio de software. Até se você pesquisar por exemplos de metodologia, né? Ou tipos de ferramentas, de frameworks para metodologia, você vai ver que são umas 3 mais abrangentes, que eu me lembro agora de cabeça pelo menos, que é Scrum, Kanban e Lean, e tem isso, metodologia e framework, tá? E tem também outras que são mais voltadas para software, Development Express, tem alguns tipos diferentes, tá? Eu vou usar a mais comum de todas como um exemplo, tá? E que eu uso muito no meu dia a dia, na verdade, que é o Kanban. O que é o Kanban? O Kanban é tipo o Trello. Então, tenho ali o sisteminha, eu vou falar Trello porque é o que quase todo mundo conhece, né? Que é aquele sistema de colunas para priorização das situações. Aí agora eu quero entrar, antes de mostrar a aplicação do Kanban, tá? Eu tenho uma pergunta para você. Como que você prioriza as situações que você recebe? O que é simples, o que é normal, o que é comum, o que é urgente? Na minha concepção, o urgente é tudo aquilo que impacta diretamente o meu cliente. Vou te dar um exemplo prático. Chega 2 demandas. Eu estou com uma situação no relatório, uma divergência, e estou com um cliente parado de faturamento. As 2 são importantes. Sim. Qual que é urgente? O relatório ou o faturamento?
Na minha opinião, é o faturamento. Que é o que impacta diretamente, eu preciso liberar. Que às vezes é uma situação, é falta de um parâmetro no item, é falta de uma parametrização fiscal, que de repente é uma operação nova com o cliente, e aí acabou não vindo o perfil tributário para ser parametrizado, e aí precisa ser feito ali o processo. Então, eu acho que é isso, a gente recebe com calma a demanda. Às vezes é difícil você administrar essa calma, sim, porque às vezes é pressão que chega e aí tu tem que, na loucura, tentar separar um pouquinho, escutar, filtra e tira aquilo que é importante naquele momento. E aí você vai avaliar. Sim. O relatório eu consigo ter mais tempo para olhar e dar o retorno. Isso aqui eu preciso emitir uma nota, o caminhão está parado, e eu preciso ter essa tributação ali. Então, isso se torna urgente. Sim. Ou, por exemplo, chega uma demanda de um parceiro contábil e o parceiro contábil quer fazer o processo de integração com o cliente dele. Beleza, muito importante. Aí, nesse meio tempo, chega um outro contato de um outro parceiro contábil que está fazendo a integração já, porém está com divergência, não consegue ir para frente, não consegue identificar o que está acontecendo. Chega as duas demandas ao mesmo tempo para mim. E agora? Para mim, eu vou olhar. Esse aqui está iniciando o processo. É importante. Uhum. Esse aqui já faz o processo. Também é importante. Então, os dois têm graus de importância. Só que esse já está fazendo e precisa entregar, identificar onde é que está essa divergência. Então, já está no meio do processo. Já está no meio do processo. Então, este aqui, que já está no meio do processo, ele se torna urgente. E aí vai requerer a minha atenção naquele momento. Não quer dizer que esse outro aqui não seja importante. Os dois são importantes. Só que eles estão em pé de evolução naquele momento diferente. Exatamente. Então, esse aqui eu consigo administrar com um tempo maior. Esse aqui não. Esse aqui precisa de um tempo de resposta mais ágil, menor. Eu acho que o tempo de resposta que você precisa dar naquela tarefa que lhe é trazida, eu acho que é um dos fatores determinantes para eu definir aquilo que é importante daquilo que é urgente. E não é a pilha que é colocada em cima da situação. Eu acho que não só o tempo. Não só o tempo. O tempo que eu digo entre as duas situações que eu tenho para lidar. Mas o tempo também para finalizar essa demanda. Porque, por exemplo, no exemplo que você utilizou, ele já está no meio do processo. Ele precisa identificar uma divergência que ocorreu. Eu já tenho todas as informações para lidar e analisar. Eu já tenho tudo. Eu tenho que parar, analisar o que aconteceu, onde que foi o ponto de divergência, né? Eu tenho a informação final da divergência. Foi um valor de tributação. Uhum. Ok. É só eu desconstruir ali o processo rapidinho para ver aonde que houve essa divergência e atualizar e vamos embora. Acabou o negócio. Outro que está no início do processo, o tempo para eu executar é maior. Por mais que a urgência seja a mesma, o tempo para executar é maior. Aí eu vou... Algo que eu levaria 10 minutos para resolver e para já finalizar um incêndio, eu vou postergar para resolver todo um processo maior, para depois voltar naquilo. Vou priorizar algo que eu vou demorar 40 minutos para realizar, de algo que eu demoro 10 minutos. Lógico, situações e situações. Se é algo que não tem nenhuma urgência, que eu chego para o Jacob e falo assim, Jacob, esse cliente está com esse problema aqui, porém, ele só precisa dessa resolução lá para o final da tarde. Dando um exemplo teórico, tá? Uhum. Que é uma situação de 10 minutos para fazer, tá? E chega um cliente com uma situação dessa que vai demorar 1 hora para fazer. Logicamente, pelo peso das duas situações, o que demora 1 hora vai ser priorizado pelo peso, não pelo tempo de trabalho. Então, aproveitando o teu gancho, eu acho que concordo com tudo que você falou e adiciono essa situação ainda do peso. Então, de acordo com cada situação, né, a gente vai ter isso para analisar. Poxa, isso aqui eu vou demorar mais tempo, só que ele é mais prioritário. Isso aqui eu vou demorar menos tempo, só que ele tem uma prioridade baixa.
Então já não compensa tanto eu entrar no menor, né? Uhum. As análises, o pessoal da RZEP fez uma outra questão. As análises de tempo de retorno de uma atividade, quando a atividade também depende de um terceiro para resolver a questão, né? Também é relevante? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas aí que vem um ponto importante. Uhum. Né? Eu dependo de um terceiro. Eu dei o tempo hábil para ele, Isso. ou eu deixei transcorrer aquele tempo e preciso entregar amanhã. Ó, te vira. Então, também tem que ter a empatia de quem está precisando. Eu acho que é. Eu acho que nesse momento, João, além da empatia, eu acho que parceria seria a chave. Sim. A palavra parceria. Porque assim, eu tenho um terceiro. Eu usufruo do trabalho desse terceiro. Eu tenho uma situação. Às vezes pode ser uma questão emergencial que está fora do meu tratamento, que eu não consigo, também caiu de paraquedas. Ok, tá tudo certo. Eu vou levar essa demanda e vou falar, eu preciso disso, por causa disso. Eu tenho essa urgência, a demanda, você consegue me ajudar? Em quanto tempo você consegue me ajudar? Eu acho que tem que haver essa situação, essa troca, essa parceria. Eu acho que isso é muito importante. Sim. Entendeu? E outra, não adianta dizer sempre que tudo é urgente. E às vezes tem essa situação, cada vez que vem uma demanda é urgente, mas por quê? Se toda vez tu falar pro teu parceiro que é urgente, o teu urgente para ele é normal. É normal, exatamente. Isso aí. Tu desqualifica a tua urgência. Isso. Entendeu? Então daqui a pouco, aí aquilo que realmente, poxa, é urgente, eu estou precisando, que eu precisaria de um apoio, vai ser tratado de repente numa vala comum. Isso aí. Que a gente não vai conseguir realmente identificar quando aquilo realmente é uma urgência. Quando eu preciso aplicar um esforço maior, recurso maior naquela situação. Sim. Porque tudo que vem é urgente. Mas por que tudo que vem tem que ser urgente? Aí a gente tem que fazer uma reflexão do outro lado. Sim. Nós que pedimos a demanda. Será que nós não gastamos um tempo? Eu vou ver mais ali na frente, ainda dá tempo, daqui a pouco o tempo acabou? Porque o tempo não para, a gente sabe, o tempo não para. Justamente falando em tempo, voltando nessa questão ali do terceiro envolvido, quando você tem um processo interno bem alinhado e você consegue ter o tempo para cada uma das situações já bem ajustado, você consegue prever, ter a previsibilidade de falar, olha, essa demanda em tal tempo eu consigo entregar, tranquilo, ok, é mais simples de resolver. Eu tenho um terceiro envolvido, por mais que eu seja, agora vamos ser personagens diferentes, tá? Sim. Eu tenho uma demanda, você consegue me ajudar, você é um terceiro para quem eu vou repassar essa demanda consequentemente, né? O que eu tenho que fazer? Se eu estou lidando com um cliente primário, né? Eu estou lidando com um cliente, o cliente me passou uma demanda que você vai ter que ter um percentual em cima e depois vai retornar para mim, né? Como que eu vou lidar com isso? Sabendo que o Jacob tem um determinado prazo dele, eu vou perguntar, Jacob, olha só, tal situação, quanto tempo você demora para fazer? Ele me retorna, João, 10 dias para fazer, no prazo normal dele, tá? No prazo normal. Tá, Jacob, você tem como adiantar isso de alguma forma? Porque é algo que eu tô com um processo de urgência. Não, João, olha, como a gente já faz várias situações juntos e tal, eu consigo passar para 7 dias o meu prazo. Beleza, tranquilo, eu já tenho então a estimativa do tempo dele, né? Para rever essa logística do meu tempo mais o tempo dele para passar para o cliente como um prazo final.
Aí sou eu, João, isso vai muito depender da rotina da sua empresa e também dos prazos, né? Conforme você tem com esses parceiros, com esses terceirizados, né? Poxa, eles costumam me entregar dentro do prazo definido? Não costumam. Aí já é uma red flag aí para você ter uma atenção de, beleza, eu não posso confiar tanto no prazo. Então, se o Jacob fosse uma red flag, de 10 dias eu já ia passar para 15 a 20, se possível. Né? Se ele costuma... Margem de segurança. Exatamente, margem de segurança. Se ele costuma a ter isso, eu vou ter que trabalhar com esse prazo. Poxa, João, mas o cliente vai ficar louco da vida comigo. Eu prefiro passar para o cliente 60 dias para entregar alguma coisa e entregar em 40 do que passar para ele que a gente vai fazer em 40 e eu entregar em 60. Então eu vou pela margem de segurança. Se eu já sei que tem esse histórico, né, eu vou ter que lidar com ele de alguma forma, da melhor forma, na verdade. Né? Então, no meu exemplo aqui, o que eu faria? O Jacob me passou 10. Sei que normalmente ele entrega em 10, né? Sem problema ali, ele entrega sempre no prazo que ele me passa. Nesse caso, ele me passou dias anteriores, me passou 3 dias de diferença. O que eu faria? Eu passaria, um exemplo, os meus 20 dias mais os 10, 30 dias para fechar. Ele conseguiu me entregar em 3 dias e eu consegui adiantar 2 dias. Perfeito, entreguei para o cliente 5 dias antes. Então, assim, eu acho que alinhar tudo isso, essa questão dos prazos e priorizar como que eu vou lidar também com essa situação do terceiro, é o que vai me dar a chave ali para conseguir entregar para o cliente o prazo, né? E além do prazo, o over delivery, né? O que não estava dentro do planejado, que foi eu entregar antes do prazo final. Então o cliente já... O que era a irritação dele lá no início por conta de ter um prazo maior, agora, poxa, que beleza, eles entregaram antes do que eles previram ainda. Entendeu? Mas na verdade já estava tudo ali dentro do escopo. Já estava dentro do escopo. É a mesma coisa, né? Por exemplo, assim, numa empresa que faz industrialização fora, né? Ela agora vai ter que mandar essa peça, mas para um fornecedor novo, um terceiro novo, fazer Sim. a industrialização. Aí tu vai pegar, qual é o prazo que você vai me passar? Em 15 dias. Por ser um fornecedor novo, eu vou considerar 5 dias a mais como margem de segurança e nesses 5 eu vou cobrar os 15, só que eu tenho 5 dias de lastro que eu posso cobrar para entregar a minha produção, Sim. o meu molde, entendeu? Então eu acho que é questão de eu conhecer, enxergar o meu processo e estabelecer procedimentos. Eu sei que aquele fornecedor que sempre me faz o meu processo, ele me entrega no prazo, às vezes existe uma nuance ou outra, mas são coisas pontuais e pode acontecer realmente e devem ser negociadas. Sim. Né? E no caso de uma situação nova, no normal são 15 dias para entrega. Então, como é uma situação nova, eu vou considerar uma margem maior. Então, eu vou considerar 5 dias a mais e eu tenho esses 5 dias para trabalhar. Isso assim, não é só no empresarial, isso é no pessoal também. Isso aí. É na nossa vida diária. E como que, agora, voltando novamente, né, quando eu fiz a pergunta que eu estava explicando ali do método Kanban, voltando a isso, e como que eu consigo enxergar isso dentro do meu planejamento, dentro do meu processo, né? O Kanban como uma ferramenta, né, como uma metodologia, ele segue bem aquela situação assim, de colunas de prioridade. Então, eu vou ter a coluna de processo, né, de etapas, as colunas com as etapas que eu realizo. Então, vamos lá, voltando, vou me utilizar como exemplo, né? Eu tenho a etapa de receber a informação, então eu tenho um ticket em aberto, né, uma demanda em aberto, depois eu tenho a comunicação com o cliente que eu vou realizar, comunicação com o cliente, falei com o cliente, está tudo certo. Aí vem a fase de prototipação, alinhamento, documentação, depois vem orçamento, né? Depois do orçamento aprovado vai para desenvolvimento vai para teste e por final entrega. Então essas são as minhas colunas em um método Kanban, né? Em um processo de Kanban. Dentro dessas colunas eu vou colocar então o que eu estou realizando, que daí são os cards, né? Que daí pode ser um post-it, por exemplo, se for em um quadro que você vai fazer isso, é um post-it com o nome de cada empresa ou o nome de cada projeto, onde você vai, por sinais, identificar o que é mais urgente, a data de entrega. Então, por pesos de sinais mesmo, eu vou sinalizar, isso aqui que tem um risco é baixo urgente, isso aqui que tem um X é médio, poxa, isso aqui que tem um asterisco é
super urgente. Método de identificação visual ali na coluna. Todos eles vão ter que passar por todas as etapas, né? Porém, eu tenho uma identificação já visual daquilo que eu preciso priorizar. Lógico, junto disso, né, ter ali a questão da data, a descrição do que vai acompanhar esse projeto, né? Então, esta é uma forma que eu acho que é a mais básica, assim, para iniciar pelo menos um processo de agilidade, tá? Que é conseguir visualizar tudo aquilo que você tem, qual que é a data de entrega de cada situação, qual que é o nível de prioridade de cada um. Beleza. Se eu consigo enxergar isso, em qual etapa que está cada um, acho que já é assim, um pontapé maravilhoso para conseguir alinhar os processos. E aí você pode ir mudando posteriormente de mecanismo, né? Como eu falei, tem outras mecânicas para realizar métodos ágeis. Você pode mesclar mecânicas, então misturar um Scrum com um Kanban. Então, assim, tem vários termos internos de cada um, tá? Ia demorar bastante para explicar cada um deles, porém dá para mesclar. Então é importante assim entender também qual dessas mecânicas se aplica à rotina. Exatamente, porque às vezes eu tenho vários processos na empresa, então determinado processo se enquadra melhor com esse tipo de abordagem, outro processo se enquadra melhor com esse outro tipo de abordagem, né? E aquela coisa, voltar a revisitar para ver se de repente eu não consigo melhorar o processo. Acho que primeiro é criar o processo, depois disso visitá-lo com frequência para ver o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente, o que de repente não está trazendo a contento, que eu posso de repente mexer aqui no processo e ele começar a me dar um resultado diferente. Sim. Acho que é nesse sentido. Né? Então, ou seja, eu tenho priorização e eu tenho uma otimização desse meu processo. Constante otimização. Constante, porque assim, não para, gente, não para. Tá mudando, tem o advento da inovação tecnológica, a gente sabe, e aí é onde a gente entra no último ponto aqui, que é a parte de automação, né? A frequência ou a velocidade que as coisas estão mudando através da tecnologia é assombroso. Sim. Se você pegar algum tempo atrás, que tu entrava, por exemplo, numa transportadora, tinha lá uma sala enorme, 20 negros lá com máquina datilografar, calculadora, batendo conhecimento, calculando tabela de frete na calculadora e informando na máquina de escrever e batendo conhecimento para o caminhoneiro levar. Sim. E hoje, sistema informatizado, põe lá, faz, calcula tudo. Então, é uma velocidade cada vez mais, né? Então, por exemplo, na automação a gente tem algumas ferramentas, algumas situações que às vezes a gente nem percebe, mas que estão ali. Vou te dar um exemplo. Web Service. Às vezes para alguns pode ser uma palavra, meu Deus, o que é isso? Né? Mas se a gente falar em nota fiscal eletrônica, todo mundo sabe. E o Web Service nada mais é do que você mandar o XML para a Receita e receber um retorno se está ok ou não. Ele faz esse serviço. Serviço de web. Serviço de transmissão. Certo? APIs. APIs nada mais são que são arquivos onde eu mando informações para determinado local que vou receber um retorno. Por exemplo, eu tenho uma API que me contacta com o banco e eu consigo buscar o meu extrato bancário. E-commerce. E-commerce é um exemplo de API. Então eu consigo mandar informações, fazer esse processo de integração com softwares distintos, softwares de terceiros, através de recursos, sem a necessidade desse terceiro acessar o meu banco de dados, onde eu gero segurança para isso. Né? Quer um outro exemplo de situação? RPA. Não é recibo de pagamento de autônomo, tá? É automatização robótica de processos. Né? Lá no começo, como é que era a questão do XML da nota fiscal eletrônica? O fornecedor gerava a nota, emitia a nota e mandava por e-mail para você. Aí você pegava esse e-mail, pegava o XML, salvava numa pasta, ia lá o software, capturava, fazia a entrada da nota. Hoje nós temos robôs
que ficam pesquisando no site da Receita. Se chegou alguma coisa, já traz essa nota, sem a necessidade de eu ir lá e buscar ou ter uma caixa específica, salvar num diretório específico, ele já faz isso para ti. Então, é ganho de produtividade, está dentro do processo de automação. Então, por isso que eu preciso buscar ferramentas que me dão essas possibilidades. Como a gente falou antes, outra coisa, integração com a RP. Eu acho peça-chave de uma parceria bem sucedida entre o cliente e a contabilidade. Sim. O cliente ter um RP que possibilite integração, que possibilite essa troca de informações de forma simples, é um baita ganho de produtividade na entrega de obrigações, apuração de imposto. Né? Claro que a gente tem que fazer algo. Nesse sentido aqui, eu tenho que fazer umas ponderaçõezinhas. Tá? Primeiro, não adianta eu, contabilidade, ter um baita software que faz tudo, show, sólido no mercado. Do outro lado, eu tenho um baita software de RP que me permite fazer essas integrações, tudo. E o meu cliente não utiliza ele da forma devida, não coloca as informações lá dentro, então não vai adiantar de nada. Da mesma forma, não adianta eu ter um software contábil parrudo, o meu cliente ter toda a vontade de fazer e o RP não possibilitar esse processo. Né? Sim. E aí a terceira provocação que eu faço é ter ferramentas de auditoria dentro do RP para que o próprio cliente, que é dono da informação, possa trabalhar isso e entregar algo mais acertativo para o parceiro contábil dele. Acho que são as três provocações que eu faria nesse sentido, tá? Desse processo de integração. Uhum. Tá? Acho que a gente já estourou um pouquinho o nosso Eu tempo acho que hoje, é um né? bocadinho só, né? É. Mas o papo tá bom, então quando o papo tá bom a coisa flui, né? Eu acho que é bacana, né? Para uma chave assim, só para fechar, né? Que eu acho muito importante, uma ressalva que lá no início, a primeira etapa que seria da análise do seu dia a dia, do que você faz, da empresa, do setor, do funcionário, seja o que for, isso é o que vai mandar todo o resto. Porque não adianta de nada eu ter o melhor software, seja um software RP, um software da contabilidade, um software para que embargue essas mecânicas de métodos ágeis, né? Não adianta eu ter o melhor software do mundo para Kanban, para Scrum, para Lean, para nada, ou para lidar com as informações, se o meu processo não está alinhado. Porque se eu colocar uma metodologia para andar, um processo novo para andar, com todo o meu processo interno desalinhado, eu só vou escalar o nível da minha desorganização. Exatamente, você vai exponenciar o Vai negócio. exponenciar, vai ficar pior ainda de realizar. Então, eu acho que em tudo, assim, eu acho que tem que ter toda essa trilha lá do início até chegar nessa parte da automatização e da integração para que tudo flua o melhor possível. E eu acho que dentro disso, João, só para dar o último pitaco aqui, tá? Não tentem olhar como um todo. Tenham uma visão global, mas trabalhem no sistema Jack, por partes. Eu não preciso automatizar tudo agora. Isso aí. Cara, eu tenho 15 processos que eu precisaria automatizar na minha empresa. Começa com um. Às vezes aquele mais simples. Sim. Que aí automatizei, agora só tenho 14. Faça por partes as situações. Às vezes são situações, eu tenho situações que são mais fáceis e mais simples de serem automatizadas do que outras situações que demoram mais, que exigem um pouco mais de raciocínio, um pouco mais de tempo dedicado a isso. Perfeito. E às vezes a gente tem que ter esse conhecimento também do processo dentro da empresa, porque às vezes a gente não conhece o processo como um todo. Isso eu acho aí. que é isso que é importante. Perfeito, concordo 100%. Então tá bom. Vamos deixar o pessoal ir almoçar? Vamos deixar o pessoal ir almoçar e a gente também vai almoçar. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pelas perguntas. Né? Fiquem à vontade para mandar sugestões,
Se gostaram, quiserem compartilhar, curtir, a gente agradece. Tá? Mandem sugestões de temas para a gente, também é importante para a gente poder trazer assuntos que sejam do interesse de vocês, tá bom? Eu me despeço aqui, foi um grande prazer estar com vocês, tá? João, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço pela parceria. Tamo Pessoal, junto. tchau, tchau. Até mais. Bom final de semana. Até mais. Tchau, tchau.